Então, gente, hoje é o quarto domingo do tempo comum no anuar, né? Nós vamos falar das bem-aventuranças. Por que Jesus lançou a sua doutrina naquele momento e naquele local? Através da profecia de Sofonias, né? Ele diz lá, buscai o Senhor, humildes da terra, procurais a humildade, serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. E aí nós temos o Salmo, que diz, o Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que estão oprimidos. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. Nós vamos falar também um pouco mais sobre esse assunto e trazer informações novas sobre esse tema, tá bem? Essa icônica pregação, ela foi feita por Jesus para uma multidão, isso aí lá no Monte das Bem-aventuranças, né, que a gente também conhece como Monte das Beatitudes, e que estava localizado às margens do Mar da Galileia, ou, como diz, o Mar de Tiberíades, né, entre as cidades de Tábiga e Cafarnaum. Esse monte que Jesus usou, ele localiza-se no platô de Corazim, a cerca de 3 quilômetros dessas duas cidades que eu falei agora há pouco, tá bem? Antes do evento Jesus, né, da novidade de Jesus, esse monte era conhecido como Monte Eremos. Como a gente vê, não se trata de uma montanha, mas de um terreno mais elevado. Veja que Lucas 6,17, ele relata que Jesus desceu da montanha com os discípulos, né, e parou num lugar plano. Isso é bem diferente do que nós lemos hoje em Mateus, que diz lá, vendo aquelas multidões, Jesus subiu ao monte. Né? All of the children in the park, searching the sculpture to find where you are. All of the blind men in the dark follow you till you know where you go. Jesus subiu a montanha. Perceberam aí que tem uma diferença? Uma, Jesus estava no lugar plano, e na outra, em Mateus, ele subiu a montanha, né? Mas são detalhes. O fato, gente, é que Jesus, estando lá no platô de Corazim, ele viu muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Gente vinha lá da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém e até mesmo do litoral de Tiro e Sidônia. É mais ou menos hoje a faixa de Gaza, né? Leiam e releiam esse texto. Peçam discernimento ao Espírito Santo e ele vos dará, para que vocês possam seguir os princípios cristãos que foi lançado ali por Jesus. Vamos lembrar do que disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. E Jesus disse também, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aprendam com as bem-aventuranças. Tá certo? Onde encontrar essa perfeição, tá? Que Jesus falou. Mas voltando aqui ao texto de Mateus, a gente lê que Jesus, vendo as multidões, subiu a montanha. E ao sentar-se, aproximaram-se os seus discípulos. Então Jesus chamou a atenção dos discípulos para que fossem diferentes dos demais. Jesus disse mesmo, não sejam iguais a eles. Depois, ele pôs-se a ensiná-los com sabedoria e autoridade sobre os pilares da sua doutrina. Para seu conhecimento, em Lucas são citadas 4 bem-aventuranças. Em Mateus são 9. Eu pergunto a vocês, o que é que significa uma bem-aventurança? Então eu vou responder. São um conjunto de bênçãos que Jesus declarou para algumas pessoas. Assim, são bem-aventurados os pobres de espíritos que choram, os famintos, os humildes e os misericordiosos que tinham sede de justiça.
os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. Com suas bênçãos, Jesus inverteu muitos valores que eram comuns naquela época, dando honra aos pobres, aos humildes e aos perseguidos. Essa gente vivia à margem da sociedade, dividida entre a brutalidade dos romanos e a indiferença dos religiosos judeus, a arrogância deles, né? Que eles sequer deixavam que essas pessoas entrassem no templo. Seria uma vergonha para eles, né? Seja para pedir esmola, seja para ir em busca de alguma misericórdia. Então foram esses pobres, sem recursos materiais, que procurou o Rabone. Aí você diz assim, mas que é Rabone? Você já ouviu essa palavra? Rabone ou Rabune é uma palavra de origem hebraica, aramaica, né? Que significa meu mestre ou meu grande mestre. É uma forma mais respeitosa de Rabi, que foi usado, né? Dirigir a Jesus como instrutor supremo. Da mesma forma, né? Como fez Maria Madalena, quando reconheceu Jesus após a ressurreição. Você lembra? Jesus disse para ela, Maria. Aí ela voltando, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, né? João 20:16. Então, entendam que Jesus teve um papel transformador naquela sociedade. Ele exerceu uma grande influência sobre a parte menos favorecida dos judeus, a ponto de assumir suas angústias, suas dores, sofrimentos, né? E trazer alívio para todas essas pessoas, além de paz e esperança. Isso é como disse o Frei Leonardo Boff, né? As palavras de Jesus anunciavam o reino de Deus, não para o futuro indeterminado, mas para o aqui e agora. Vejam bem, as 3 primeiras bem-aventuranças, estou falando isso aqui para você refletir, certo? As 3 primeiras bem-aventuranças, que vai de Mateus de 3 a 5, mostram que essas pessoas tidas como infelizes e amaldiçoadas são, na verdade, felizes por estão prontas a receber a bênção do reino, né? Já as bem-aventuranças depois dessas, né, Mateus 5, de 6 a 12, estão mais focadas em atitudes morais do homem. Veja aí que vocês vão perceber. Irmãos, peçam discernimento que ele será dado, para que você siga todos os princípios cristãos narrados nessas bem-aventuranças. Antes de Jesus, ninguém tinha feito semelhantes afirmações. As bem-aventuranças são tão paradoxais que só as entende quem as vive, né? Como Jesus. Jesus, ele foi pobre, ele chorou, ele sofreu, ele trabalhou pela paz e reconciliação e foi perseguido. Ele perdeu a vida por fazer o bem e a justiça. Ele executou um proceder evangélico. Lembra dessa passagem? O que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que o fazeis. Mateus 25, 40. Ok? Então, estou terminando aqui o primeiro vídeo. Ainda não falei das bem-aventuranças, que eu vou falar no segundo vídeo, tá? E com fé em Deus, com a graça de Deus, eu vou passar para você no sábado, tá? Até lá. Shalom do Pai.